Obrigada novamente, companheiras e companheiros. Então, agora eu passo a palavra, né, para a nossa palestrante do dia, Carolina Leite. Na verdade, a Ellen, né, que indicou, que falou sobre a Carolina. Então, Carolina, eu quero te, antemão, de agradecer mais uma vez, pela disponibilidade desse assunto tão atual, importante e que todos nós precisamos estar cientes do que está acontecendo. Então, eu te passo a palavra. Obrigada novamente, Carolina. Lígia, obrigada. Agradeço a Ellen pelo convite e a todos os companheiros e companheiras que estão aqui para ouvir um pouco sobre esse assunto. Fico feliz de ver o Davidson, que a gente encontra só na escola buscando menino. Eu não sabia que ele estava no e-clube. Fico feliz que tenha voltado para o Rotary. Então, eu vou falar hoje sobre um tema que é um pouco sensível, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Vocês estão enxergando, gente, a minha tela? Não sei se está. Sim, dá para ver. Tá? Bom, então, antes de começar, eu sou Carolina Leite, sou rotariana do Rotary Clube Belo Horizonte Liberdade. Eu trabalho na Defensoria Pública da União, sou defensora pública federal. E em janeiro eu participei da missão da DPU junto à população Yanomami, e eu vou apresentar um pouco aqui do que nós da Defensoria vimos durante essa missão. Para começar, para entender o que é a realidade, a situação atual do povo Yanomami, é preciso entender o território deles, a população, a cultura. Então, vocês podem ver aí, eu coloquei um mapa. A terra Yanomami, ela fica no estado de Roraima, pegando um pedacinho do estado do Amazonas também. É um território gigantesco, são aproximadamente 10 milhões de hectares. Então, é uma terra enorme, muito, muito grande, com uma série de dificuldades intrínsecas aí. Nós temos uma população de 30 mil aproximadamente Yanomamis. Então, por que a gente fala 30 mil aproximadamente? Dentre os povos Yanomamis, nós temos hoje ainda aldeias que são isoladas. Há uma diversidade cultural enorme dentre os povos Yanomamis. Então, dentre esses 30 mil povos Yanomamis, nós temos aí aproximadamente 250 aldeias e essas aldeias, a gente tem aproximadamente 4 idiomas diferentes que são falados dentro do território Yanomami. Então, é um território com dimensões de um país. Salvo engano, Portugal é menor do que o território Yanomami que nós estamos vendo aqui no mapa. E é um povo que, culturalmente, viveu mais isolado do que outros povos indígenas. Por quê? É um território que não é acessível por terra. Ele é acessível por água ou por via aérea. E em alguns pontos a floresta é muito fechada, sequer a via aérea ela é disponível. Então, o acesso é basicamente pelos rios. É difícil de entrar dentro do território Yanomami por isso. Nós temos aí algumas pistas para aeronaves de médio porte, pequeno porte, mas são muito poucas, e essas pistas estão com uma manutenção bem ruim. Temos alguns locais que são acessíveis por helicóptero, mas ainda temos aí povos que a gente não consegue acessar com facilidade. E é por isso que a crise Yanomami também ficou maior do que em outros territórios indígenas. O povo Yanomami, eles não têm muita facilidade de se deslocar. Então, quando eles começam a ter algum problema, para eles saírem do território Yanomami, são ou dias de caminhada para chegar até uma aldeia, para depois pegar um barco, para depois chegar nas cidades referências, ou tem que esperar o transporte aéreo, que é organizado pela CASAI, que é a Casa de Apoio, Casa de Saúde Indígena. A CASAI, ela fica em Boa Vista, a CASAI Yanomami, que presta esse apoio ao povo Yanomami, e ela é um órgão, digamos, um órgão do Ministério da Saúde. Ela está inserida dentro do DICEI Yanomami,
que é o distrito que cuida da saúde Yanomami. Então, quem faz essa gestão de transporte aéreo, originalmente aqui no território Yanomami, é o Ministério da Saúde, por meio da CASAI. E eles esperavam, para vocês terem uma ideia, existia um helicóptero apenas atendendo todo o território Yanomami. Então, uma pessoa que estava doente, ela tinha que entrar numa escala de helicópteros para conseguir ser removida até Boa Vista e fazer algum tratamento de saúde. É bem complexo, e aí, com isso, como eles ficavam muito isolados das cidades, eles não tinham a quem recorrer em caso de emergência, porque simplesmente não tem como se deslocar com facilidade dentro do território Yanomami. Por que eu fui, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque eu moro em Belo Horizonte e fui convidada a participar dessa missão da DPU, porque eu sou hoje coordenadora de um grupo dentro da DPU sobre direito da saúde. Então, eu coordeno, a Defensoria é um órgão federal, então tem abrangência dentro de todo o território nacional, e como coordenadora do grupo de trabalho e saúde, uma das denúncias de violações de direitos humanos que tem do povo Yanomami é violações em relação ao direito à saúde. Eu fui convidada a participar dessa missão. E essa missão ocorreu nos dias 25 e 26 de janeiro, está fazendo, então, agora um mês exato. Era para ter ocorrido em dezembro, porque essas denúncias elas têm chegado já há alguns meses à Defensoria, pedindo, as lideranças indígenas pedindo a nossa intervenção, a nossa participação. Em dezembro, infelizmente, em função de agenda de final de ano e, inclusive, das próprias lideranças, não foi possível fazermos a missão em dezembro, mas conseguimos fazer em janeiro. Essa missão ela não foi feita dentro do território Yanomami, ela ocorreu em Boa Vista. Nós fizemos reuniões, então tivemos um dia de reuniões em parceria com a Defensoria do Estado de Roraima, com as lideranças indígenas, instituições que prestam apoio aos Yanomamis, e também fizemos uma visita em loco à CASAI, que é esse centro de saúde Yanomami. Apesar de ter o nome centro de saúde, ele não é um ambulatório, não é um hospital, ele é simplesmente uma casa de acolhimento para os Yanomamis quando eles vão a Boa Vista receberem algum tipo de tratamento de saúde. E passamos, então, e depois da Casa Yanomamis, fomos também ao hospital que atende as crianças Yanomamis. É um hospital público que não é exclusivo para a população indígena, ele é um hospital que atende toda a comunidade de Boa Vista e atende, inclusive, as crianças Yanomamis que são removidas a Boa Vista para fazer tratamento lá. E o que a gente encontrou? A gente encontrou uma situação, assim, deplorável. Era uma situação de fome e sede grave, famílias inteiras com sinais claros de desnutrição. Praticamente todas as crianças que a gente viu na CASAI estavam desnutridas, e isso eram crianças que não estão internadas, eram crianças que estão simplesmente no centro, na casa de apoio. Essa foto que eu coloquei na apresentação, a gente que tirou essa foto. Isso daqui não é foto que eu peguei da internet, não é foto de nenhum jornal, é uma foto que nós tiramos lá. Essa criança, eu vi essa criança lá. E essa criança, a situação dela se repetia em diversas crianças lá. A gente olhava, ficava em estado de choque. Parecia foto de livro de biologia de quando a gente era criança, de crianças magérrimas, com sinais claros de desnutrição e com a barriga de esquistosomose. E, assim, a gente todos ficaram muito emocionados de verem a situação, porque a gente se coloca, né, nós que temos crianças, que temos filhos, pensamos, gente, como que pode uma criança ser tão esquecida pela sociedade como um todo e tão abandonada? Durante a visita ao hospital, nós encontramos lá uma família que todos estavam desnutridos. A mãe chegou num estado tão grave que ela teve que ser atendida no próprio hospital da criança, porque não dava tempo sequer de transferi-la. E do hospital da criança, ela recebeu os atendimentos iniciais e foi transferida para um hospital de adulto. O pai, que estava um pouco melhor, ficou com as crianças no hospital, e as duas crianças internadas. Um bebezinho de 6 meses que assim, num estado muito, 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 gente, mas muito, muito, muito magro, muito triste. O pessoal
assim, sem um olhar de desesperança geral que a gente encontrou lá. E aí nós ficamos preocupados, vocês podem ver aí a marmita é uma marmita que tinha arroz, macarrão, um frango, e não tinha, não tinha legumes, não tinha nada. Essas crianças não estavam sendo tratadas com vermífugos, inclusive uma das denúncias que a gente tinha era de que não havia vermífugo para tratamento de verminose em terra Yanomami, medicamentos básicos como a bendazol não tinham antitérmicos, nada sendo distribuído para esse povo. Além de ter a situação de fome e sede, a gente tem aí um surto de malária e morte por doenças tratáveis. A malária associada também ao terceiro ponto que eu coloquei aí, que é a violência e a destruição ambiental. Então, a floresta, o território Yanomami, ele sendo invadido, a floresta sendo destruída, gerou um desequilíbrio ambiental enorme que causou surto de malária gravíssimo. As pessoas, as famílias inteiras com malária, há aldeias lá em que eles falam, se você pisar lá, é malária na certa, não tem dúvida. Eles têm reinfecções por malária, então a mesma pessoa vai tendo malária diversas vezes, então um corpo fragilizado, que já não tem alimentação adequada, e que, além disso, fica doente. Então, essa família doente, ela não vai conseguir mudar aquela situação. E aí todo mundo pergunta, mas como que tem fome? Indígena não consegue extrair da natureza o que ele precisa? Ele conseguiria, se a natureza estiver preservada. E aí a gente entra com um cenário de violência e destruição ambiental, em que as águas estão sendo contaminadas por mercúrio, e esses peixes são contaminados, vários peixes estão morrendo, e quando não estão morrendo, são peixes que são impróprios, muitas vezes, para consumo. O segundo ponto, a atividade tradicional dos Yanomamis, isso é um dado importante, é caça e pesca. Então, eles se alimentam de caça e pesca, tradicionalmente. A caça, eles historicamente gastavam 4, 5 horas para fazer uma caça de médio porte, que seria suficiente para alimentar toda a família. Com a destruição da floresta, eles estão demorando 2, 3 dias para conseguir uma caça de médio porte que alimentaria aquela família. Então, a opção de caça também ficou muito escassa para eles. E aí surgiu a possibilidade de termos agricultura, que não é uma atividade tradicional deles, mas que em alguns lugares eles já começaram a desenvolver agricultura familiar, e entrando também com o problema da agricultura familiar, que eles não têm subsídios para fazer essa agricultura de forma correta, eles não têm conhecimento, não têm incentivo, não têm saúde para cuidar da plantação, por menor que ela seja. A malária é uma doença gravíssima, que inclusive tem risco de matar as pessoas, e aí a gente tem um problema potencializado dentro do território Yanomami, que é que não tem medicação. A pessoa está doente, com febre altíssima, com um desequilíbrio o corpo dela completamente contaminado, doente, e ela não tem um remédio para tratar aquela doença. É esse o cenário. Então, o que a gente viu lá foi um cenário de abandono, parecia um plano de extermínio, é como se assim, tudo você fala, mas e isso? Não tem por causa disso. Tudo estava... o Estado se omitiu de tal forma em relação ao povo Yanomami que não parecia que a intenção era deixá-los para morrer. Essa era a intenção. E essa é a situação que nós encontramos lá. O principal fator causador dessa destruição ambiental, dessa violência que causa malária, fome, sede, é o garimpo ilegal. Isso é o fator principal que leva à crise Yanomami. Esse garimpo ilegal ele aumentou 3.350% entre 2016 e 2020. Esse é um dado que foi estimado a partir de são dados oficiais, isso aqui, e nós estimamos que hoje, isso aqui também é um dado oficial, a própria Polícia Federal estima que tenham 20 mil garimpeiros dentro do território Yanomami. Aí, não sei se vocês se lembram que eu falei que são 30 mil Yanomamis, incluindo mulheres, crianças e idosos, e 20 mil garimpeiros, homens adultos, trabalhando dentro do território Yanomami. Os garimpeiros, a área do garimpo, ela está se estendendo de uma forma que está chegando próximo, inclusive, de povos isolados.
O garimpo, ele traz não apenas a destruição, mas ele traz uma violência dentro das aldeias, porque os garimpeiros, eles fazem contato, eles buscam aliciar crianças, mulheres, existem casos assim de tiroteios, de garimpeiros atirando contra aldeias. Houve um caso de duas crianças que estavam brincando na beira do rio, e a máquina passou uma embarcação com máquinas do garimpo, passou um barco com uma lancha com barcos do garimpo, com máquinas para o garimpo, e essa lancha fez uma onda no rio, e as crianças estavam na margem do rio, foram sugadas pela onda e morreram afogadas. Os indígenas dessa aldeia, em situação de revolta, foram atrás dos garimpeiros e atiraram, eles usam ainda arco e flecha lá, atiraram nesses garimpeiros e flecharam, né, os garimpeiros e conseguiram acertar parece que um dos garimpeiros faleceu, e em retaliação os garimpeiros voltaram àquela aldeia e atiraram contra toda a aldeia. Claro que não chegaram a atingir todos, mas é uma situação de pânico. Você imagina que aquela aldeia ali, que em tese deveria ser autossuficiente, deveria ser equilibrada, ela está numa situação de total desamparo e com medo, e não tem força de segurança dentro do território Yanomami. Era para ter, existem polos de bases de segurança que deveriam ser referência, que deveriam ter esse apoio para a população Yanomami, mas não tem. Porque eles têm, os próprios agentes da Força Nacional têm medo dos garimpeiros. Nós ouvimos um relato da FUNAI de que eles foram a uma das bases, em que, inclusive, que tinham 5 guardas da Força Nacional, e eles falaram: olha, gente, se por acaso houver invasão do garimpo, a gente simplesmente vai correr, porque a gente não tem a gente não tem arma, a gente não tem equipe para poder nos defender, a gente não tem como defender aqui. Então, você vê que não há uma força de segurança lá dentro. E uma reflexão que eu acho interessante a gente fazer, porque o território Yanomami, ele é demarcado desde a década de 90. Esse é um território que, constitucionalmente, é do povo Yanomami. Isso não é um terreno público que pode ser usado por qualquer pessoa, ele é para ser usado pelo povo Yanomami. E ele está sendo invadido. E aí, quando a gente tem aqui uma invasão de terra, violando um direito de propriedade de qualquer fazendeiro, nós nos revoltamos absurdamente. Agora, quando nós temos 20 mil garimpeiros invadindo um território que é de um povo que tem direito constitucional sobre aquela terra, ninguém se preocupa. Há um silêncio total. E ainda existe um grupo que defende que a gente tem que ter solidariedade com os garimpeiros, o governo deveria ter um plano para retirá-los de lá e fornecer algo em troca para eles. É algo que me deixa chocado, porque eles estão ali fazendo exploração econômica que afeta, que está matando milhares de pessoas, crianças. Há uma estimativa de que pelo menos 500 crianças já tenham morrido nos últimos meses em razão de doenças tratáveis, e não tem nenhum plano estatal hoje para tirar os garimpeiros de lá. Assim, seja para tirar e dar algum benefício, seja para tirar porque eles estão cometendo crime, e é um crime o que eles estão fazendo lá dentro. Mas não existe. Aí, nesses últimos anos, a Polícia Federal, antes de ter explodido essa notícia do povo Yanomami, a Polícia Federal tinha feito 2 operações lá dentro, conseguiu apreender alguns materiais, alguns maquinários, mas não consegue manter uma fiscalização frequente, nem não conseguia, né? E eu acredito que se não tiver um reforço permanente, não vai conseguir fazer isso no futuro também. Conseguimos ver. Então, como eu estava falando, é muito fácil vender ouro ilegal no Brasil. A regulamentação ela é baseada numa autodeclaração, então basta que a pessoa informe que aquele ouro veio de uma lavra oficial, que ele vai ser comercializado. A gente estima que quase todas as grandes joalherias do Brasil, em algum momento ali, elas utilizem parte desse ouro ilegal também, porque é muito volume de ouro que está sendo comercializado, que é produzido de forma ilegal, e esse ouro está sendo escoado, né, de alguma forma.
nós temos hoje, só para nesse ponto, é importante destacar que tem um projeto de lei da deputada federal Joênia Wapchara, que inclusive é de Roraima, para mudar o regulamento da comercialização do ouro, para torná-lo mais difícil para tornar mais difícil que o ouro ilegal ele seja comercializado. Mas essa é um projeto ainda não aprovado e ainda com uma tramitação muito inicial na Câmara dos Deputados. Um terceiro ponto que faz com que esse garimpo ele tenha crescido muito é a fragilização das políticas de proteção e fiscalização ambiental. Então, os órgãos de proteção e fiscalização ambiental, eles foram desaparelhados. Como eu disse, não havia efetivo nem de IBAMA, nem de Polícia Federal, de nenhuma das instituições para poder fazer a segurança do território Yanomami, para impedir que essa terra fosse explorada de forma ilegal. E há também, quando a gente olha, uma procura do povo, do poder político todo, para poder aumentar essa exploração em território indígena. Então, há também, simultaneamente, tem um projeto de lei em tramitação para permitir a garimpagem em terra indígena, para legalizar essa garimpagem das terras indígenas no Brasil, o que vai simplesmente acabar com a população indígena, porque o garimpo do ouro, feito da forma como ele é feito, nas terras indígenas, ele necessariamente vai trazer destruição ambiental. Primeiro porque você precisa usar mercúrio para fazer a amálgama do ouro. Não existe um outro produto que possa substituir o mercúrio nesse processo da pequena garimpagem. Quando você fala em lavras oficiais, em grandes minerações, não há também um impacto ambiental. No entanto, esse impacto ele é medido, há medidas de contenção, há medidas de reparação e há medidas de prevenção. Nada disso se aplica a um garimpo que está ocorrendo na terra indígena. Então, a gente vê que tem, além de tudo isso, além de todo esse cenário de aumento de preço, de legislação, de desaparelhamento aí das instituições que deveriam fazer proteção e fiscalização ambiental, tem um quarto ponto que eu acho super relevante, que é o investimento econômico e político na garimpagem ilegal. Tem alguém com muito dinheiro investindo nisso, porque os garimpeiros têm maquinário pesado, que é caro, eles têm aeronaves, eles têm lanchas, eles conseguiram construir dentro do território Yanomami uma estrada de 50 quilômetros com retroescavadeira. Então, é equipamento caro. Há um investimento grande. A gente vê aldeias já de garimpeiros dentro do território indígena com centenas de pessoas vivendo. Existe bar, casa de prostituição, tudo dentro do território Yanomami. E quem que está mantendo esse garimpo ilegal? Tem alguém que está ganhando muito dinheiro, porque não é o pequeno garimpeiro que está bancando isso. Aquela pessoa que estava desempregada e resolveu ir lá garimpar. Não é. É alguém que está investindo nesse ouro ilegal porque sabe que vai trazer rendimento econômico e está colocando dinheiro. Então, tem um grande capital envolvido nisso e tem interesse político. Tanto que há inúmeros projetos aí para poder facilitar a garimpagem ilegal. O próprio estado de Roraima, a Assembleia Legislativa do estado de Roraima, aprovou uma lei que proibia a destruição de qualquer objeto apreendido relacionado ao garimpo ilegal. Essa lei ela foi depois declarada inconstitucional pelo Supremo, mas você percebe que tem toda uma Assembleia Legislativa e um governo do Estado envolvido em garantir que o garimpo ilegal ele seja protegido de alguma forma. E quando eu olho, o que a gente parece que a gente está enfrentando aí, o povo Yanomami está enfrentando uma grande organização criminosa. E que vai ter, desde de pessoas com dinheiro para investir nisso e vários políticos envolvidos nisso também. E aí, esse cenário, né, de guerra, a gente parece que a gente voltou a 1500, esse cenário, o que leva? Leva a um caos no sistema de saúde Yanomami. O sistema de saúde Yanomami ele é uma parte do SUS, é um sistema próprio, eles têm, dentro do Ministério da Saúde, existe uma Secretaria de Saúde Indígena, que é a CESAI, e a CESAI ela vai ter subestruturas que
como eu falei, tem o distrito Yanomami e a CASAI, esse apoio que faz a logística para trazer as pessoas que estão em território indígena e que precisam de tratamento na cidade, e também que mantém dentro dos territórios indígenas polos base, que seriam as unidades básicas de saúde, que fazem o atendimento primário, e que quando esse polo base não consegue atender a demanda, a pessoa tem que ser removida para o centro de referência, que no caso é Boa Vista. Dentro dos polos base, a situação é caótica hoje. A gente tem são poucos polos base dentro do território Yanomami, e os que tem, vários estão desativados. Inclusive, tem polo base que foi invadido pelo garimpo e que os garimpeiros guardam maquinário dentro do polo base. Então, é um polo base que não existe mais. Os agentes de saúde indígena, eles não têm capacitação há mais de 5 anos, eles não têm recebido a medicação básica, como eu falei, tem um desabastecimento gravíssimo de medicamento dentro do território indígena. Então, quando há aquela atenção primária de saúde, que deveria ser prestada dentro do território, ela não é prestada, e você tem, ao mesmo tempo, mais pessoas ficando doentes, você tem ali uma demanda que não vai se sustentar. E aí, atendimentos secundários e terciários têm que ser feitos, sim, em Boa Vista, porque dentro do território não tem nenhuma estrutura que possa acolher essas demandas mais complexas de saúde. Além disso, a gente tem uma corrupção dos gestores. Então, o Distrito Yanomami, que é esse órgão do Ministério da Saúde, ele teve uma denúncia de corrupção gravíssima, inclusive os gestores foram afastados no ano passado, a partir de uma ação do Ministério Público Federal, porque havia dinheiros em contratos, em tudo. Então, aí você explica que nós, né, o poder público gastou dinheiro para comprar medicamento, mas esse medicamento nunca foi entregue, nunca chegou ao povo Yanomami. Há uma redução das equipes de saúde também, houve uma redução nos últimos anos, desde que o programa... E aí, gente, uma coisa que eu não quero polemizar, não é politizar, não, mas é uma realidade. Desde que o programa Mais Médicos foi descontinuado, eles não conseguem repor médicos para trabalhar em território indígena. Porque quem é que vai lá trabalhar 20 dias em território indígena direto, sendo exposto a uma malária endêmica, sem qualquer estrutura, sem qualquer medicamento, sem nada? É para assistir as pessoas morrerem e expor a própria vida a risco. Então, a gente não consegue equipe de saúde, não consegue médicos, enfermeiros. É uma tristeza, mas não tem equipe de saúde suficiente para atender o povo Yanomami. Tem um desabastecimento de medicamentos, que eu já falei, tem a dificuldade das remoções dos doentes, que eu também comentei, porque o acesso ao território é muito difícil, e tem também um fator cultural, que é a dificuldade de adesão a tratamentos. Então, o caso, por exemplo, da desnutrição de crianças, é difícil tratar a desnutrição de crianças, porque uma parte do tratamento é que aquela criança seja alimentada a cada 2 horas. Eles não têm o hábito de comer a cada 2 horas. E aí as próprias mães não conseguem se organizar para dar alimentação e fazer o tratamento. Essa questão da desnutrição, que foi um dos pontos que a gente mais trabalhou com eles, está sendo tratado hoje. Então, tem tido medidas para que essa desnutrição ela seja tratada, mas, por enquanto, esse tratamento está ocorrendo apenas nas crianças que estão na CASAI em Boa Vista. Então, a gente não tem ideia, fala-se da casa de centenas de crianças desnutridas em território Yanomami, mas que não estão recebendo nenhum tipo de tratamento. É difícil, o próprio protocolo do Ministério da Saúde para tratamento de desnutrição, ele envolve uma necessidade de equipe de saúde, e a gente não tem equipe de saúde em área, em território, para poder fazer esse tratamento adequado. Isso está um caos, e é um dos pontos que precisa ser resolvido com urgência. Algumas coisas já estão sendo feitas, como eu disse, as crianças que estão em Boa Vista já estão recebendo o tratamento adequado para desnutrição. Houve um incremento de helicópteros, de aeronaves, porque a Força Aérea foi chamada, agora eles tiveram a autorização para poder montar um hospital de campanha. Eles montaram um hospital de campanha dentro da CASAI Yanomami para fazer os atendimentos primários, a atenção básica à saúde está sendo feita, mas, novamente, para quem está em Boa Vista, não para quem está em território. Mas a Força Aérea também disponibilizou mais helicópteros para levar cesta básica,
para levar água potável, para levar alguns medicamentos e para fazer mais remoções de doentes também. Então, houve um incremento de aeronaves, ainda é insuficiente. Nós alertamos que ainda é insuficiente a quantidade de aeronaves que estão disponíveis diante da gravidade da crise. A Força Nacional do SUS também já foi deslocada para Boa Vista e está fazendo atendimentos com uma equipe de aproximadamente 30 pessoas. O hospital de campanha também da Força Aérea é um hospital que tem médicos de diversas especialidades, está fazendo atendimentos em Boa Vista. Então, para aqueles Yanomamis que foram removidos a Boa Vista, a situação já melhorou bastante. Ainda tem muito que melhorar, mas já melhorou. Agora, a nossa preocupação é quem está em território, porque essas pessoas não conseguem ser removidas facilmente, então a gente já sabe que ali tem umas centenas de pessoas que estão doentes e que não conseguiram ser removidas. Tem tido as entregas de cesta básica e água potável, mas essas entregas, elas são também difíceis, porque depende das aeronaves, e tem locais que nem helicóptero desce, então as cestas básicas são arremessadas com paraquedas. E engraçado, na sexta-feira de carnaval, nós recebemos a notícia de que uma entrega estava chovendo muito, e uma das entregas de cesta básica, o paraquedas não abriu, e as coisas patifaram no chão, praticamente se perderam. Eles conseguiram aproveitar pouquíssimo disso. Então, dá até tristeza pensar, falar, gente, já é tão difícil isso chegar lá, e quando chega, ainda tem essa condição climática e essa falha aí que prejudica todo o atendimento que estava planejado para aquela região. Depois de ter feito todo esse diagnóstico, a DPU ela fez uma recomendação para a adoção de 46 medidas básicas para solucionar ou pelo menos mitigar essa crise do povo Yanomami. Eu não vou passar todas, o relatório ele é público, se vocês quiserem eu compartilho com vocês. E muitas são medidas que são mais demoradas e tem outras que são medidas já emergenciais. Ainda há muito a ser feito, como eu disse, nós temos hoje uma preocupação muito grande com quem está em área, porque as pessoas realmente estão morrendo dentro do território, não conseguem remoção, não tem tratamento, não tem comida, e é uma crise que está longe de ser resolvida ainda, está em processo de ser resolvida, há muito o que fazer, e ainda o que está sendo feito não é suficiente para poder resolver e tudo que está acontecendo lá. Bom, eu estou à disposição aí para esclarecer dúvidas que tenham ficado dos companheiros, dos convidados, companheiras e convidadas. Podem me perguntar se quiserem. Parabéns, Carolina. Muito obrigada por trazer essas informações. Eu acho que mesmo que são doloridas, mas a gente tem que ver a realidade do que está acontecendo, né? E eu falo que um problema que acontece no nosso país é o problema de todo mundo, né? Eu acho que todos nós temos algo que a gente possa fazer para estar ajudando. E aí, primeiro, eu tenho duas perguntas. Primeiro é se a gente pode colocar essa palestra no nosso YouTube, no nosso canal, está disponibilizando para as pessoas assistirem. E a segunda questão é como que a gente pode estar ajudando? Quais são as melhores formas, se alguém quiser ajudar? Obrigada. Bom, não pode disponibilizar sim. Com relação ao segundo ponto, essa é uma questão que eu me pergunto todos os dias, o que é que eu posso fazer mais? É muito difícil a situação, a gente tem aí, como o caos Yanomami, ele tomou, né, proporções aí muito grandes, a gente hoje tem grandes investimentos, inclusive de organizações internacionais, como Médicos Sem Fronteira, Unicef, que tem recebido investimento financeiro para poder ajudar a tratar o caos Yanomami, e a gente tem dificuldades muito grandes, a gente tem dificuldades junto com o poder público, então lidar com o executivo como um todo é difícil, porque tem uma série de regras. Médicos Sem Fronteira, por exemplo, o protocolo deles de tratamento para desnutrição é usando uma substância que não tem aprovação da Anvisa. E, então, porque ela não tem aprovação da Anvisa, ela não pode ser usada em território nacional.
Mas, ainda que fôssemos pensar em um uso excepcional desse produto, a gente já teve conversas iniciais com Médicos Sem Fronteira para poder verificar se seria possível pleitear junto da Anvisa. A própria DPU poderia, talvez, né, se tiver, claro, gente, não, nós precisamos, assim, para poder pedir uma autorização de uso especial, tem que ter evidência científica de que aquilo funcione. Então, buscando documentação, estudos científicos que provem que aquele protocolo que eles estão dispostos a aplicar funcionaria, mas além disso tudo, chega num ponto em que o insumo ele vai ter que ser produzido dentro do Brasil. E aí, porque ele precisa ser produzido em ambiente esterilizado. A comida que hoje, por que é difícil tratar desnutrição dentro do território Yanomami? Porque como que você vai, não é só levar aquela comida, como você vai produzir aquela comida, como você vai manter aquela comida, aquele insumo. Então, como que você vai cuidar, vai ter equipe de saúde ali para aplicar a cada 2 horas, já que a gente tem uma dificuldade cultural de adesão a essa alimentação tão frequente. E é dificílimo. Eu penso que, assim, a gente pode ajudar com... É difícil até falar assim, olha, ir lá e atuar em loco. É difícil também, porque você tem que ter pessoas que estão dispostas a correr riscos de doenças e riscos físicos também, porque a situação lá, como eu disse, é de violência, é de uma situação de guerra. Inclusive, uma das bases foi atacada há poucos dias, teve um ataque a uma das bases do IBAMA dentro do território Yanomami, e os garimpeiros furaram o bloqueio e houve troca de tiros. Então, é uma situação é um território que está muito fragilizado. Eu, sinceramente, eu fico triste de falar isso, Lígia, mas eu não sei como nós podemos fazer mais, porque é um cenário muito, muito complicado. Enquanto a gente não conseguir tirar esse garimpo e conseguir fazer uma recuperação ambiental e ensinar técnicas também de manejo de agricultura, porque isso é uma coisa que precisa, e é um dos pontos que talvez o Rotary no futuro tenha como ajudar, que é com fornecimento de sementes, de cursos, de técnicas de agricultura, porque eles não é uma atividade tradicional deles, e isso no futuro pode ser uma opção para a gente também ajudar. Mas fora isso, eu sinto uma impotência muito grande, é uma situação muito complicada, então a gente precisaria de mais incentivo, o governo vai ter que sim investir nisso, e é muito dinheiro, porque a FUNAI, por exemplo, que é responsável que é uma das instituições responsáveis por cuidados em Yanomamis, eles não têm um helicóptero para poder atender. Então, como que você tem uma instituição que vai cuidar daquele povo e não tem como chegar até o povo? É difícil. Obrigada, Carolina. Primeiro que levantou a mão foi Arthur. Arthur, você quer fazer alguma pergunta? Na verdade, eu gostaria aqui de deixar uma sugestão e primeiramente agradecer a nossa palestrante de hoje pela brilhante exposição que ela fez aqui, né, nossa defensora pública, e sugerir a ela, não sei se ela tem esse contato, ou se ela é companheira do Rotary, que talvez procurar a ferramenta do subsídio global. Né? O subsídio global é uma ferramenta que o Rotary tem de fazer projetos em 7 áreas de enfoque do Rotary. Um deles eu acho que consegue estar relacionado a isso, aos desastres que aconteceram aí por omissão, né? Desastres não são naturais só, né? Esse desastre de omissão da terra Yanomami. E eventualmente esses projetos eles começam com um orçamento em $25 mil. Eu estava até dando uma olhada aqui no material sobre desastres. Tem um fundo novo, recente, criado só para atender desastres, mas esse é realmente só desastres meteorológicos, circunstanciais, não atenderia esse tipo de coisa que é um fundo emergencial, né? E esse vai até $25 mil. É um fundo bem novo. Então talvez, não sei se deixar a sugestão válida para procurar saber sobre essa ferramenta, que pode eventualmente até usar essa mão de obra dos garimpeiros, né? Eu digo no sentido de tirar essas pessoas dessa situação que elas se enfiaram nessa situação, mas elas também estão reféns dessa situação, né? Porque elas não têm o dinheiro ali elas foram mal pagas para estar ali,
quem está lucrando horrores são as pessoas que estão vendendo esse ouro ilegal para as grandes joalherias de São Paulo, de Minas Gerais, de todo o Brasil, né? Então, talvez tirar esse povo ou entrar em contato com ONGs locais que possam fornecer cursos, estruturar um curso com isso. Esse projeto de subsídio global serve mais ou menos para isso, para você poder estruturar essas coisas. Aqui em São Paulo, por exemplo, muito comum o uso de hortas comunitárias nesse subsídio. Então, talvez aí é uma coisa de médio prazo, né? O dinheiro sai rápido, mas é médio prazo, porque você tem que plantar a horta comunitária, você tem que ensinar as pessoas como cuidar, como manejar em comunidade aquela horta. Pode ser uma possibilidade aí, já que também a gente sabe que a máquina do governo demora a andar e o Rotary às vezes pode ser um pouco mais dinâmico. Então, também não sei. A pergunta que fica é se vocês já tentaram esse tipo de contato e de abordagem. Eu sou rotariana do Rotary Clube Belo Horizonte Liberdade, ainda não pensei em um projeto de subsídio global, acho que seria interessante sim para essa parte de agricultura, de hortas comunitárias, seria muito, muito bom. Agora, eu acho que a gente vai precisar de um parceiro local, né, para poder implementar isso lá e fiscalizar. Então, esse talvez seja um dificultador, se a gente tiver um contato de alguém em Roraima, em Boa Vista, que queira ser um nosso ponto focal lá, eu acho que isso é um caminho super interessante, sim. Ótimo, obrigada, Arthur. Ellen, por favor. Só agradecer inicialmente a Carol, adorei a palestra, já tinha escutado uma parte dessa apresentação dela quando ela fez para o Rotary Club de BH Liberdade. Obrigada, Carol, muito enriquecedor. E eu queria dizer, só que o Rotary também tem essa função de conscientização, então eu acho que é uma forma também da gente estar fazendo alguma coisa com esse tipo de ação que aconteceu hoje, né? Que a gente possa estar levando essa conscientização a todas as pessoas, porque eu acredito que muita gente nem saiba o que está acontecendo lá. Eu acho que é uma visão muito rasa que as pessoas têm com o que aparece nos noticiários, né? E a gente está ouvindo hoje uma pessoa que esteve lá, você mostrou a foto e falou, eu não peguei uma foto do Google, fui eu que tirei a foto, eu vi essa criança lá. E eu acho que é isso, eu acho que o nosso papel do Rotary também é promover essa conscientização. Então, para te agradecer mesmo e dizer que o trabalho é de formiguinha, mas que bom que a gente está podendo fazer alguma coisa. Obrigada. Ellen, eu tenho que te agradecer, eu concordo, eu acho que a gente precisa conscientizar, a gente tem que buscar informações, e nós, como rotarianos, a gente precisa ter esse cuidado de saber buscar informações corretas, né? Evitar divulgar informações falsas. E uma coisa assim que também me toca é porque quando a gente vai falar de causas indígenas, há um preconceito muito grande. As pessoas não conhecem a realidade indígena, é algo muito descolado, então, ou muitas vezes tem uma visão idealizada, ou muitas vezes tem uma visão errada. A causa indígena ela é uma causa que não toca as pessoas, porque existe tanto preconceito no Brasil contra indígenas que muitos não percebem que eles são brasileiros como nós, são iguais, são seres humanos como nós. Então, essa conscientização passa por... Eu acho que é muito importante, sim, a gente divulgar e a gente mostrar que... são brasileiros como nós, que estão numa situação de abandono e miséria gravíssimos e que muito pouco ainda tem sido feito por eles e que precisa ser feito. E esse retrato dos Yanomami, ele é uma situação que se repete em outras regiões, em outros territórios indígenas, não de forma tão grave, como eu disse, porque eles têm mais acesso às comunidades, então eles conseguem ir a um CRAS, eles conseguem ir a um posto de saúde em outras comunidades que estão sendo afetadas, mas os povos mais isolados, eles sofrem muito quando há uma mudança de ecossistema, de cultura dentro do território indígena. Sim, então. Obrigada, Carol. Michel, você tinha levantado a mão também? Boa tarde, companheiros. Não, na verdade, eu ia... Boa tarde, Carol, também. Muito tempo que a gente não se vê. Ei, Michel. Tudo bom? Tudo bem, mais você? uma vez, muito obrigado aí pela participação conosco, né? Estou admirado aí, justamente por enxergar um pouquinho, né, dessa visão que você teve.
E o que eu queria falar foi exatamente o que a Ellen falou, né? Que nós, como rotarianos, a gente tem o dever de ajudar, né? Já trazendo para a pergunta da Lígia, levando informação para essa época, né? Que nós estamos vivendo aí, com tanta desinformação, com tanta notícia falsa, né? Com tanto ódio sendo disseminado aí não só pelos Yanomamis, mas pelos indígenas, no Brasil e fora também, né? Então, nosso papel como rotariano é propagar a verdade, né? Usar a prova quádrupla, né? Para a gente passar para frente aí um pouco dessa informação que você nos trouxe. Foi muito bom, muito sensível, viu, Carolina? Nossa, fiquei emocionado mesmo. E muito bom também a gente ter não só a casa cheia hoje, né? Mas termos também a Jade, que é a nossa intercambista da França, né? Que está conosco, a primeira intercambista do Rotary, conhecendo um pouquinho também sobre a realidade do Brasil, né? O Brasil é lindo, é rico, mas a gente também tem muito problema. E a Mariana também, né? A Mariana, que é a nossa primeira intercambista que está lá na Dinamarca, também está aqui conosco, e conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais dessa história e propagar, né, essa verdade aí, propagar essa história, propagar os nossos problemas, não só aqui dentro do Brasil, para os nossos colegas, mas para o mundo afora, né? Então, muito obrigado aí por essa conscientização aí, por essa palestra, ok?